Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Ora, viva Sérgio. Estamos aqui novamente por mais uma hora de diários. É verdade. Nossa meia hora de diários. Meia hora. Meia hora de diários. Exatamente. Hoje para falar nas unificações e nos novos poderes na Europa no século XIX. É verdade. Aliás, tivemos uma série de programas em que falámos dos poderes na Europa da primeira metade do século XIX. No que nos dizia respeito, mas que ao fim e ao cabo tinham um alcance quase global, que foram as guerras napoleónicas, mas o Congresso de Viena redesenha o mapa da Europa e, por outro lado, vem também um ideário que nós também já falámos na nossa realidade, que é os liberalismos, mas os liberalismos não é exclusivo, obviamente, da realidade portuguesa. É tudo uma consequência muito alargada, muito transversal, muito multidisciplinar do que é a Revolução Francesa. Quer se queira, quer não se queira. Mas depois vai sofrer, obviamente, toda uma série de ajustes políticos em que Napoleão é um dos grandes intervenientes e um dos grandes mentores. Porque a ideia napoleónica não se extingue em 1821 com a morte dele no Atlântico Sul, em Santa Helena. De maneira nenhuma. O que nós vamos assistir é a uma redistribuição de poderes na Europa de impérios já existentes que tinham ascendente sobre outros países, outros Estados, portanto, é uma redistribuição de Estados, e isso vai envolver, primeiro, e que nos vai levar aqui a mais do que um programa, certamente, a uma série de conflitos que, digamos que nesta primeira fase de programas que vamos ter, culminará na Guerra Franco-Prussiana. E o que é que estas guerras vão trazer? Vão trazer, no plano político, unificações, que é aquilo que acabou agora mesmo de referenciar, talvez as mais importantes, mas não as únicas, é a unificação da Itália, sim. Não é? O Risorgimento. Aquilo que será muito importante para formar um bloco geoestratégico de peso, que é a unificação da Alemanha, que não é um processo também fácil, é a disputa de territórios que ajudam essas unificações, tanto da parte da Itália como da parte, por exemplo, da Dinamarca, que iremos falar também dela, em relação a territórios que dizem respeito ao mundo germânico, inclusivamente no conflito entre a própria Alemanha, Prússia e Estados alemães contra a Áustria. E que, atenção, que isto não é líquido. Antes da Guerra Franco-Prussiana, nós vamos ver isso, temos Estados alemães que, por um lado, por vezes estão do lado prussiano, de outras vezes estão do lado austríaco. Sim, as duas potências germanófilas. Ou seja, onde é que está aqui um pouco... para onde é que muda um bocadinho o xadrez estratégico? Nesta primeira fase destes nossos programas. Muda para o Norte da Europa. Se nós formos pensar bem onde é que nós vamos ter aqui, na década de 1830, onde é que se estão a situar as convulsões políticas? Na França, que será a Europa, entre uma Europa do Norte e uma Europa do Sul, porque a França é extensa. Os acontecimentos na Península Ibérica, que não são tão dispicientes ou tão ignorados, por um lado, por um contrário, são bastante seguidos pelas potências à época, Sim. que é a França e a Inglaterra. Porque acabamos por ser os pioneiros. Somos o primeiro país. Não somos o primeiro Não país. Somos o primeiro país? A França, se quiser... Sim, quer dizer, a França é o primeiro os país. Os movimentos liberais e até com tendências republicanas, isso até já nos vai conduzir um bocado ao Risorgimento. O que melhor se conhece são os movimentos de 1830 em França, que são inspiradores. Mas se quisermos ter um bocadinho de brilho nacional, o nosso movimento de 1820, 24 de agosto, é pioneiro. Mas não é pioneiro, porque realmente a primeira Constituição é de 1812 de Cádiz, que é espanhola. Isto para dizer que as primeiras convulsões políticas são no sul da Europa. Que nós falámos da guerra civil, ainda não concretizámos a guerra civil em Sim. Portugal, falámos do Cerco do Porto. Possivelmente teremos que falar das guerras carlistas em Espanha, porque tudo o que acontecia em Espanha ao longo daqueles anos de 3 guerras carlistas tiveram um reflexo em Portugal. Sobretudo as primeiras 2.
E é também no sul da Europa que começa o primeiro movimento de unificação em larga escala, que é precisamente o Risorgimento. E que não é algo que vai aparecer com a primeira guerra da unificação de Itália de 1848. Aliás, há aqui que também ver as questões também na história e no plano político. É depois das nossas guerras aqui na Península Ibérica, das guerras civis, tanto a nossa como as guerras carlistas, que a Segunda Guerra Carlista é em 1846. Está a decorrer ao mesmo tempo que a nossa Guerra da Patelia, que também irá ter um programa. Está prometido há muito tempo. Mas a Itália, o que é que estava a acontecer? Desde 1831, ou até antes, a Itália, o que era a Itália? A Itália era um aglomerado de Estados. Era um aglomerado de Estados. Um aglomerado de Estados. O Piemonte, Sardenha, as duas Sicílias, Nápoles, Parma, Modena, vamos por aí fora, os Estados Papais, o Véneto, a Lombardia, que está sob o jugo austríaco, cidades a que até as antigas cidades, às vezes, por vezes até vamos buscar nomes que são antigas cidades que vêm do Renascimento. O caso de Génova, que é uma cidade que, quando se fala em termos das repúblicas italianas do Renascimento, é marcante. Ela volta a ser marcante porque é o berço, por exemplo, é um dos berços do Risorgimento, com a figura, por exemplo, de Mazzini, do político Mazzini, o qual é mentor e de onde também sai Garibaldi. Portanto, as ideias do liberalismo não é só um ideário político, mas é um ideário unificador, que vai disputar esta série que nós vamos falar de movimentos de unificação e de conflitos, de guerras propriamente ditas, que se deslocam do sul da Europa para o norte da Europa. E vão criar novos blocos estratégicos. Ou seja, aquilo que era quase um exclusivo da Inglaterra e da França e de uma certa Rússia, vamos ter, e enumero já aqui, aquilo que nos espera em termos de diálogo, 3 guerras de unificação da Itália, que começam em 1848 e vão até 1860, quase a bater, a decorrer ou a iniciar a Guerra Civil Americana, que já falámos. No meio, temos a Guerra da Crimeia, que é uma guerra, essa Guerra da Crimeia, que está um bocadinho fora do contexto do liberalismo, mas é uma guerra de definição de blocos. Exato. Mas atenção que a Guerra da Crimeia tem particularidades interessantes. É uma guerra que decorre entre um conflito de uma coligação inglesa, francesa em menor escala e turca. Acaba por ser uma guerra mundial incipiente. Não num aspecto global. Sim, mas já se consegue vislumbrar. Não, o que nós vemos é a introdução de um modelo de uma Europa onde muito mais polarizada. Onde a velha ordem, França e Inglaterra, vai desaparecer. Porque vão entrar atores novos. Há um que se quer afirmar claramente, que é a Rússia. A Rússia czarista quer se afirmar como um poder, um Estado diretor. Portanto, é um Estado grande, isso não significaria que fosse um Estado diretor, mas tem claramente essa intenção. E depois temos o extrator de uma antiga potência, que é a europeia e asiática, que é a Turquia otomana. Por isso é que também na Guerra da Crimeia está lá presente. Mas a verdade é que é o homem doente da Europa. Os jornais ingleses chamavam à grande porta, que era um dos termos qual era conhecido o Império Otomano, o homem doente da Europa. Portanto, ainda era dado um cariz europeu ao Império Turco, que está a sofrer dos mesmos males do Império que tinha eliminado no século XV, que é o Império Bizantino. Cada vez era mais exíguo. Agora, voltando à questão... E a Itália está perto. A Itália está perto de todo este campo. Agora, temos... Quando saímos de 1830 para a década de 1840, vamos chegar às convulsões políticas na Europa de 1848, que muitos lhe chamam a Primavera dos Povos. Então, que Europa é que temos aqui? A Europa do Sul aqui já entrou numa fase de convulsão política, mas está a caminho de uma certa pacificação. Relativa. Porque, e, além disso, deixa de ser relevante porquê? E é preciso aqui entender isto. Onde é que está a decorrer o processo de revolução industrial a sério? Onde é que a evolução tecnológica e industrial se está a verificar? É numa Europa do Sul que teve revoluções liberais? Não é.
é uma Inglaterra que se está a afirmar há muito tempo como uma potência industrial e que está a aplicar militarmente, tanto no aspecto terrestre, mas também no aspecto naval. É uma França que de maneira nenhuma vai aceitar ficar atrás. Sim. Obviamente que já não estamos a pensar numa França inimiga da Inglaterra como no século XVIII, mas um concorrente estratégico que também rapidamente se desenvolve em termos industriais. O caso talvez mais evidente é o desenvolvimento industrial que se dá na zona norte da França, portanto, nas minas e nas grandes fábricas como a Creusot-Loire, que está direcionado ao fabrico de artilharia, os grandes arsenais franceses. E há a difusão, por exemplo, de algo que rapidamente nestes países se torna evidente, que é a ferrovia. Ora, o construir uma rede ferroviária não é algo que se faça de forma leviana. Estabelecer ferrovias e ter capacidade de produção de locomotivas, de material rolante e tudo isso, tem relevância nos aspectos económicos como tem relevância nos aspectos militares que nós vamos ver. E a evolução da própria tecnologia militar. E a evolução da própria doutrina militar. E o que é que isto tem a ver da Inglaterra para a França? Tem a ver que há outros Estados que pretendem ser diretores. Têm um pequeno problema. Estão fragmentados. O caso dos Estados alemães, qual é o Estado principal, o que sobressai, são dois, a Prússia e a Baviera. Sim. A Baviera, o que nós consideramos o sul da Alemanha, uma Baviera católica, menos propensa digamos assim, ao desenvolvimento industrial, mas que depois se reverte, porque Sim. Hoje em dia, é o Estado. Hoje em dia, quer dizer, quando nós vamos à capital da Baviera, que é Munique, onde é que está a indústria automóvel concentrada? As grandes sedes. Está em Munique. Portanto, tudo na Alemanha ainda hoje é o grande Estado da Alemanha. Exatamente. Mas nesta altura, quem se lança num movimento unificador de um espaço alemão é a Prússia. Prússia, sim. Podíamos perguntar, e a Áustria? A Áustria é outro espaço germânico, mas com outra forma e também outra colocação geográfica que a coloca não no norte da Europa, mas numa Europa a leste. Sim, e também ainda está numa fase imperialista. E está numa fase imperialista e a Áustria não tem o mesmo arranque industrial que tem a Alemanha. Nem nada que se compare. Nem a própria Bélgica. A Bélgica tem. Sim, A Bélgica tem. A Bélgica, que é um Estado formado em 1830, rapidamente exatamente, era isso que eu adere a um desenvolvimento industrial. A Áustria não consegue acompanhar a Bélgica em termos industriais. Em tecnologia militar, não. Posso dizer isto. Pode parecer muito estranho aos nossos ouvintes, mas é verdade. Agora, com que é que lidam estes Estados? Então vamos por partes. Temos uma Itália que começa Estado a Estado com uma série de personagens, como eu já referi, como Mazzini e Garibaldi, Cavour, e também o caso interessante da Itália é este. É este, porque o ressurgimento todo ele é interessante. É a convivência e, por vezes, a necessidade de se fazer convergir meios, independentemente da questão ideológica. O Mazzini, por exemplo, é um liberal, é republicano e é carbonário. Nós ouvimos muito falar da nossa carbonária. Sim. O movimento vem da Itália até já vem um pouco antes do Mazzini. É carbonário e é republicanista. Garibaldi é carbonário e é republicanista. Os italianos que se têm que exilar, os tais 80 ou 90 que vêm com o exército de Dom Pedro para o Cerco do Porto, recorda-se? Também se calhar são carbonários e republicanistas. Mas há outros movimentos que querem unificar a Itália, mas não são republicanistas. Tem que optar, neste caso, tem que optar. É uma questão pragmática, porque vamos ver uma coisa. O que é que, na verdade, vamos ver, o que é que, na verdade, poderia ser o elemento aglutinador da Itália? Uma república ou uma figura real? Porque simetria, por uma questão simétrica, porque na Itália também tinham observado a falência dos modelos republicanos e a ascensão de modelos monárquicos e a instabilidade política. Aliás, o caso da França é curioso, porque como é que Napoleão III chega ao poder? Napoleão III chega ao poder através de eleições para Presidente da República. Ele faz-se Presidente da República, faz um plebiscito e proclama-se Imperador. Ele é sobrinho de Napoleão Bonaparte.
É um caso, é curioso? Não, é um caso de uma forma de gestão política. Pronto. Na Itália, a Itália sempre foi um Estado, uma identidade instável em termos políticos. Portanto, ou ia ser uma república que ninguém sequer conseguia controlar, até porque há o caso Garibaldi, não explica, mas é coincidente com esta situação. Garibaldi, quando foge em 31, o Garibaldi começou a sua vida militar na Marinha da Sardenha. E pelas suas ideias políticas teve que fugir. Em vez de vir para Portugal, foi para onde? Para a América do Sul, para onde? Para o Brasil. Para o Brasil, sim. E apesar de ele ser republicanista, ele não se importa de servir numa monarquia que é o Império Brasileiro. Sim, mas ele foi ajudar uma parte do Brasil que pretendia... Eles são roupilhas. Pretendia ser uma república. Sim, exatamente. Mas ele vê a realidade sul-americana e vê que o Estado... Isto não lhe muda as ideias, mas qual é o grande Estado viável da América Latina neste período? É o Brasil. Sim. Há as repúblicas sul-americanas, que vieram do domínio espanhol, mas todas elas defrontadas com ditadores e com golpes e contragolpes. Onde é que está a estabilidade política? Está no Brasil. Isso não quer dizer que ele se vá tornar monárquico. Sim. Mas a verdade é que este mundo já não é um mundo que vive isolado. Tem o telégrafo, tem tudo isso. Bom, então nesta questão do Risorgimento, acaba por se chegar... As explicações são muitas e aqui só estamos para as pistas. Havia, se calhar, a figura monárquica, a figura da monarquia. Que casa reinante é que iria ser? São muitas, porque a verdade é que há muitos candidatos às casas reinantes, a uma casa reinante em Itália, não é? A questão curiosa é porque os Savoia e não outra família real. Exatamente. Ora bom, mas também os Savoia, atenção, são os Savoia, a primeira experiência de Savoia falha, porque o Carlos Alberto de Savoia só está meia dúzia de meses a reinar, e depois tem que fugir e vem-se exilar aonde? Aqui à cidade do Porto. No Porto, sim. Mas depois quem vai ser rei da Itália, efetivamente, é o seu filho, Vítor Emanuel II de Savoia. Portanto, a Casa de Savoia, digamos que a Casa de Savoia possivelmente reuniria através de condições de poder, dinástica, de relações, tudo isto é uma intrincada teia. A própria história da família, uma família antiga. Exato. Isso vai prevalecer. Quando chega... E, no fundo, é os Savoia que escolhem ser os monarcas da Itália? Não. É o entourage, quem está à volta, que se apercebe que, se calhar, são os que reúnem melhores condições. Poderia ter sido outra família, mas são os Savoias. Não é? São, talvez, os que, dentro dos potenciais candidatos, reuniam um consenso entre os italianos para que houvesse uma unificação debaixo de uma coroa. Para desgosto de alguns... Pensando bem, na Itália, pensar na Itália e pensar em casas reais, não surge assim nenhuma, a não ser, efetivamente, a Savoia. Porque nós pensamos sempre nas repúblicas, nos Estados italianos, nunca pensamos sempre em Médicis, em Sforza, nunca pensámos em famílias reais. Porque a Europa foi um pouco condicionada a pensar numa Itália em dois momentos grandes da identidade italiana, o período romano e o Renascimento. Sim. E quando me fala em Sforza, Medici e todas as famílias das repúblicas italianas, elas distinguem-se por si só enquanto identidades no decorrer do século XVII, XVIII e com as invasões francesas, etc. Tudo isso deixa de ser relevante. E além disso, quer dizer, o avançar natural dos tempos, aparecem outros. Até pelas políticas de casamento dos principados italianos com casas reinantes europeias. É bom não esquecer que até a nossa dinastia de Bragança tem ligações a casas reinantes italianas, especialmente no fim do século XIX. Então, nós é que retiramos cá em Portugal um bocadinho o protagonismo, a importância que tem a Itália na Europa. Agora, o processo de unificação, obviamente, não vai ser pacífico porque tem aqui interesses por trás. Um deles que é afetado é os austríacos. Porque os austríacos,
vamos ver uma coisa. Em 1848, a situação da Áustria também não era nada confortável. A Áustria quer se afirmar como um poder digamos que nós podemos considerar a Europa balcânica. Não até à Grécia, mas quase. Quando se fala em Império Austro-Húngaro, nós só podemos falar propriamente Império Austro-Húngaro com propriedade depois de 1848. Porquê? Porque há uma tentativa A Áustria já dominava a Hungria, sim. Mas há uma tentativa de independência da Hungria, do Honvéd, o movimento do Honvéd. É uma forma em 1848. de os húngaros sossegarem em relação à Áustria. Não é sossegarem, há conflitos, há Sim, batalhas, há batalhas entre batalhas. austríacos e húngaros, mas a Áustria acaba por levar Mas a a melhor. própria nomenclatura do Império é uma forma de os considerar como, É preciso como ver que parte a Áustria tem parte uma do dinastia Império. forte, que são os Habsburgos. Sim, Não é? a Já tinham deixado, dinastia. que já tinham deixado de ter reflexo com a parte sul da Europa, porque era a dualidade Áustria-Espanha, porque neste momento, em 48, já não, os Habsburgos não dizem nada à Espanha, é a dinastia borbónica. Mas é um facto, a Áustria, ela própria está a reconstruir, a solidificar o seu território. O Império Austríaco, o Império Austro-Húngaro, que império? É um império colonial? Ainda não se projeta para fora da Europa. Isto será para outro programa. Sim. Todos eles vão se querer projetar para fora da Europa. Mas o que nós estamos a ver, o que nós temos que pensar em termos de Império Austro-Húngaro é ele solidificar-se, porque tem contestações que não é só a Itália, não é só a Lombardia e o Véneto que estão contra o domínio austríaco. Não é só a Áustria a perceber-se que tem um vizinho que estava dividido em reinos que até com quem tinha tratados, como era a Sardenha, o Piemonte, os Estados Pontifícios que são absolutistas, que são dominados pelo Papa. E os Estados Pontifícios, é bom que as pessoas percebam que não é o Vaticano, mas é metade central da Itália, que são os Estados Pontifícios. E uma parte do Mediterrâneo onde estão exatamente as ilhas italianas, a Sardenha, porque agora, quando se pensa em Sardenha, a Sardenha é aqui na ilha da Sardenha, é a Sardenha e o território que ocupa no espaço continental italiano. Ora, os primeiros conflitos do Risorgimento, que dão origem às 3 guerras da unificação, é precisamente guerras entre eles, entre os próprios italianos, e as guerras que vão envolver a França, que se vai envolver nas guerras da unificação da Itália, tomando partidos, porque a França imediatamente vai tomar partidos estratégicos na unificação da Itália, inclusivamente contra os Estados Pontifícios. Sim. Aqui a interferência inglesa é mínima. A França é um A interventor proximidade forte. geográfica pode ter influência no facto da França ter intervido na unificação italiana. Exato. Aliás, vamos ver. Se calhar como eles mais um Estado, uma monarquia estável do que uma série de Estados à pancada uns com os outros. Exatamente. Aliás, porque um Savoia? A dinastia Savoia pertence ao Reino da Sardenha. O Reino da Sardenha é um dos maiores de Itália. Portanto, logo, por dominância geográfica, percebemos que a Casa Savoia, que é a Casa Reinante da Sardenha, porque eles já são reis. Portanto, já há casas reinantes. A Sardenha é um dos Estados mais poderosos, um dos Estados, quando na Crimeia ainda são os Estados sardos que mandam tropas, e o Piemonte, e o Nápoles das Sicílias. Digamos que a primeira guerra da unificação da Itália é de 1848. É claramente uma guerra entre Estados italianos com uma guerra declarada à Áustria. Batalha de Modena, por exemplo. Portanto, eles estão a combater entre eles e a combater a Áustria ao mesmo tempo. Exatamente. Porque já em 1848 já alguns Estados italianos se juntaram. A questão é que qual é a parte do leão que os Estados, a partir do Sul para o Centro e para o Norte, porque digamos que a unificação da Itália se processa um bocadinho em termos de Sul para Norte. Qual é uma das partes mais importantes e que os italianos reclamam? E vão reclamar e não é que 48 não conseguem. É a Lombardia e o Véneto. Sim. Aquilo que A Itália é rica. A Itália que hoje em dia é a Itália industrializada. A Itália é rica. É onde está hoje aqueles partidos secessionistas da Itália. É curioso, não é? É verdade. Coincidência. Mas a Primeira Guerra com a Áustria, que é a Batalha de Modena é de 49, é 48-49. Custosa e Novara. E
são batalhas onde eles não levam propriamente sempre a melhor sobre os austríacos. E é curioso porque aqui a Itália, quando se começa a unificar, além de formar, não forma exércitos, vai utilizar os exércitos que já tem, tecnologicamente evoluem rapidamente. Por exemplo, os sistemas de armas que vão usar para 48 são modernos. O próprio aspecto dos exércitos italianos... Mas importam de alguém? Têm influência? Têm alguma Importam ajuda? um material francês e, por exemplo, os sistemas franceses para converter as armas deles. Eu estive em museus, estive recentemente no norte da Itália e pude perceber isso. Inclusivamente, eles vão importar sistemas de armas da Suíça, que não se interfere, mas no nível de armas de precisão, estes pequenos detalhes, armas de tiro de precisão, de carregar pela boca, etc., mas com alguma evolução no campo de batalha. Aliás, é aqui que é formado, e é importante, logo nesta primeira guerra de 1848-49, que é formado um corpo militar italiano, que ainda hoje é muito conhecido, são os Bersaglieri, que utilizam aqueles chapéus de abas pretos com as penas de galo preto e que marcham a correr. Eles são formados nesta altura. Um corpo de elite que a unificação italiana vai gerar. Por acaso, fica na sombra um outro corpo de elite que também alinha com eles, que são os Cacciatori Genovese. Mas pronto, os Bersaglieri é que ficam para a história, porque ainda duram até hoje. Sim. É engraçado vê-los nas missões de paz, ainda hoje, com os capacetes e com as penas de galo pretas presas aos capacetes. Não é? Mas aqui, voltando à questão, quem é a figura que realmente está aqui desde 1848? Ela só sobressai em 1860. É Camillo Benso, Conde de Cavour. E lentamente, porque as ideias de Mazzini são muito radicais, a Carbonari, aquilo que está a entrar para casas reinantes. Camillo Benso consegue ser uma figura que lentamente vai sendo o mentor da unificação italiana. Portanto, estas primeiras guerras de Estado piemonteses, e depois, por vezes, a guerra contra a Áustria, não as guerras contra os austríacos, a uma certa altura os sardos e os piemonteses ficaram sozinhos. Os de Modena retiraram-se. Sim. À boa maneira italiana, por vezes davam conta que iam para o campo de batalha, que as coisas não iam correr da melhor forma. Mas a verdade é que eles são derrotados pelos austríacos. Mas, não há ideia ainda de unidade, porque se houvesse uma ideia de unidade, não havia... É uma ideia de unidade até ao ponto em que as coisas possam correr mal. Exatamente. E defrontar a Áustria não é propriamente ir defrontar um outro Estado italiano. Exato. Exatamente, aqui uma questão assimétrica, não é? E neste período a intervenção francesa ainda não é tão óbvia quanto isso. Os últimos momentos da unificação da Itália, e como está a ver um programa destes, o ressurgimento, para a nossa temática, levamos um programa. Já tem claramente, por exemplo, a intervenção francesa diretamente aos Estados Pontifícios para apoio do movimento unificador da Itália. Interessaria à França uma unificação da Itália, na altura em que intervém, em 1859, interessa, porque já é Napoleão III, é um monarca reinante. E interessa o quê? Interessa que tenha se é para existir uma Itália unificada, que seja sobre uma figura real, que será Vítor Emanuel II de Savoia. Que guerra é que se fez aqui, nestes poucos minutos? Hoje não falámos muito de batalhas, porque vamos ter que falar delas. O que nós vimos aqui é que já é a chamada, o que se chama a guerra da percussão. Armas de percussão, já não são as pederneiras, a ferrovia. Vamos acabar por falar delas em programas daqui para a frente. O que é importante é que são campos de batalha que são como os da Guerra Civil Americana. São paradoxais. Existe tecnologia, como a ferrovia, o telégrafo, os balões, os aerostatos, mas ainda a escola militar que se usa em muitos casos que são uma verdadeira sangria, que é o caso Solferino, em 1805. A batalha é de tal maneira sangrenta que está lá um suíço, que é o Durand, que acaba por ser o fundador da Cruz Vermelha, porque ele anda pelo campo de batalha, aquilo... Ainda se a cartilha napoleónica. Ainda se usa a cartilha napoleónica, não é?
Claro, no meio disto tudo temos as lendas, não é lendas, mas temos os momentos românticos, como os 1000 de Garibaldi. O Garibaldi, na unificação da Itália, ele sai da Sicília, entra na Itália com 1000 camisas vermelhas e vai por ali acima agregar tropas e tropas sardos piemonteses em direção ao norte para unificar a Itália. Se é uma figura maior da unificação da Itália, o Cavour é a figura política, é o que consegue manobrar para chegar a consensos para um dia Roma ser a capital da Itália. Mas a figura mítica, obviamente, que é Garibaldi. E é um facto. Ele é um general, é um chefe de guerra, o que nós quisermos chamar. E a própria segunda metade do século XIX, que é propícia ao romance, eleva este tipo de figuras como o Garibaldi. Eu não acho que até sejam sobrevalorizado. Neste caso, o Garibaldi não é sobrevalorizado. Ele está, para além de estar na Itália, vai estar em imensos sítios, sempre. Aquilo era um homem mesmo com... É uma figura lendária em toda a Europa. É lendária em toda a Europa. E no Brasil. Aquilo Exatamente. chega ao Brasil. E acabou no Brasil. Não morreu no Brasil. Penso que não, não tenho agora a certeza. Mas a questão aqui, especificamente, é pensar como é que com 1000 homens, como é que ele se consegue atrever a saída da Sicília com 1000 soldados, não é nada, é um regimento, e arrasta atrás de si exércitos em direção à unificação da... É um ponto de viragem na unificação da Itália. Portanto, isto é o primeiro processo que nós hoje estamos a falar neste programa. Se calhar no próximo programa falaremos do processo de unificação mais a norte da Prússia. São mundos muito separados? Não. Se calhar uns falam latim, o latino, os outros falam o germânico. Mas sim. A proximidade geográfica e os austríacos, nós estivemos hoje a fazer aqui uma abertura para um novo jogo, um novo tabuleiro no norte da Europa. Norte e Europa Central. E que é decisivo para todo o resto do século XIX. E é decisivo. No próprio século XX. No próprio século XX. Mas hoje estivemos assim muito por alta Itália. E no próximo programa, certamente, iremos ter a Prússia, a Áustria e a Dinamarca, que não é um país para se ter tão pouco em conta como isso. Portanto, por hoje inauguramos um bocadinho aqui a nossa nova série da inovação e das unificações na Europa. E se calhar tentaremos ver a certa altura o que é que se vai passando em Portugal também. Sim. Portugal não está isolado. Claro que sim. Paulo. Sérgio. Mais uma vez. Vamos por aí fora. Agora vamos ficar por estas Europas. Exatamente. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.